Neste quinto vídeo da nossa série Como Ser Editor de Vídeo Além da Técnica, eu vou bater na tecla que vai incomodar muita gente, que é o seguinte: ser humilde para ouvir críticas construtivas. Ó, lógico, tem construtivas e destrutivas, e você vai ter que perceber isso. Essa é a parte que destrói muitos editores, sabia? Eu sou um que quando a pessoa falava uma coisa comigo, eu ficava bicho, ficava daquele jeito, para não falar outra coisa. Então, quando você está aprendendo, ou quando você já sabe mais do que outra pessoa, às vezes a pessoa simples e humilde está vendo uma coisa que você não vê, porque a gente fica com uma viseira, né? Você fica com aquela viseira de que só você sabe como conduzir aquele trabalho, mas esquece que as opiniões são as opiniões de quem é leigo, que você pode considerar um espectador. Então, o espectador, ele quer o quê? Ele tem a expectativa, né, de assistir uma coisa que vai agradar a ele. Então, às vezes, você está produzindo um vídeo e aquele vídeo ele tem uma visão não tão legal, ou o ritmo é lento demais, a pessoa fica com sono, ou é rápido demais, frenético, dependendo do tema. Por exemplo, um tema romântico, você vai colocar um monte de cena acelerada? Não tem condição, a pessoa vai ficar estressada durante a condução. Então, tem toda uma magia, né? Uma técnica de cada corte. Então, quando você faz o corte das suas edições, isso tem que estar congruente, ou seja, de acordo com o roteiro de cada filme. Seja um documentário, seja uma dramaturgia, seja um vídeo institucional, alguma coisa assim. Tem que estar de acordo. Estar de acordo não é simplesmente você saber tudo, não. Estar de acordo é você saber fazer uma boas seleções e saber colocar a sequência, a ordem. Efeito é a última coisa que você vai ver. Às vezes você fala, tem gente que quando começa a editar tem esse problema. Ela pensa apenas em colocar efeitos. E eu sempre digo, excesso de efeitos acaba se tornando defeitos. Então eu chamo assim de defeitos especiais. A pessoa tem um filme que é top, tem usa a câmera top, mas quando vai ver a edição mesmo em si, os cortes são completamente sem pé nem cabeça. Não segue, não tem uma sequência legal, entendeu? E a sequência legal que eu estou falando não é um começo, não é só começo, meio e fim, porque existem produções que são aleatórias, como o filme começa no final, do final vai para o começo, fora de ordem, sem problema nenhum. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do raciocínio. A pessoa vai assistir aquela história e vai entender que uma cena suave, ela exige cenas mais longas, um diálogo suave, uma emoção, alguém está chorando, alguma coisa assim, ou a pessoa está pensando muito. Tem esse tipo de detalhe, tem alguns flashbacks, aquela coisa toda. Eu não vou entrar nesse detalhe. Ou seja, o interessante é isso. Às vezes a pessoa chega, olha aquela cena, você pergunta: o que você achou? O editor perguntando. Aí chega a pessoa que é leiga e fala assim: ah, não podia ser assim, não? Aí você vai ter que explicar para ela por que você colocou daquele jeito. E às vezes a pessoa falou uma coisa que você não tinha pensado, porque ela está vendo como espectador. Então, se você for um grande editor, você vai saber ouvir e vai usar a sua técnica em cima da ideia da pessoa, que seja ela um especialista ou seja ela um leigo. Leigo é a pessoa que não é formada como editor, como produtor, mas ela é apenas o espectador que está assistindo uma história, que você vai ser o filme vira uma história final, e que vai fazer com que ela se sinta bem na hora de assistir, entendeu? É disso que eu estou falando. O ego é um problema sério quando a gente está fazendo uma produção e deixa de ter boas ideias porque não ouve o outro. Então, aquela crítica que pra gente, logo no começo, quando você começa a editar, é uma crítica que a gente fica bicho, é uma crítica pra gente destrutiva, daqui a 10 anos, mais ou menos, você pode de repente parar e pensar assim: poxa vida, por que eu não ouvi aquele cara, ou aquela pessoa, aquela criança? Né? Às vezes você chega: o que você achou? Aí o menininho olha assim: ah, tio, tá legal não. Por que você não bota essa cena aqui? Por que você não faz aquilo? Aí, lógico, de acordo com a opinião, você vai adaptar aquele tipo de produção. Você não vai botar um monte de meme na produção broadcast, um exemplo, né? Ou na tela de cinema. É diferente. O tipo de linguagem, para cada produção tem uma linguagem. Então você vai adaptar a linguagem à expectativa daquela pessoa que está assistindo. Entendeu? Então isso que é importante. Exatamente isso que eu estou falando. Então você ser humilde para poder fazer a sua edição é você ouvir a opinião da pessoa sobre a história do filme, daquela edição que você está fazendo, do corte que você está fazendo. E aí, se ela falar exatamente de acordo com aquele tipo de produção, aí você vai e adapta, ou faz um corte, ou elimina uma cena que não precisa, ou acrescenta alguma coisa que está faltando. Se precisar, de repente, fazer mais alguma locação de alguma cena, ou gravar em estúdio uma cena para ilustrar, você faz. Ou você contrata um cinegrafista ou alguém da sua equipe, que vai fazer com que o filme se torne mais rico. Lembrando, excesso de efeitos esconde defeitos. Então não se preocupe em efeitos, se preocupe nos cortes, nas captações,
Se você for um produtor, um diretor de fotografia, um diretor de ator, se preocupe com a fala, com a fonética, né? Se preocupe com a interpretação, com o olhar da pessoa, porque isso aí você não conserta na edição. Futuramente você pode até fazer isso com inteligência artificial. Você vai gastar dinheiro com inteligência artificial para consertar uma coisa que tem que ser feita na locação? Não tem sentido. Então, se você quer aprender a ser um produtor, um editor de vídeo, além da técnica, é muito importante você saber ouvir a opinião de pessoas, principalmente leigos, para que você saiba exatamente como que vai ser, como que o seu público que vai assistir o filme pronto, por exemplo, uma pessoa que vai no cinema, ela não é produtor de vídeo, certo? A grande maioria. Produtor profissional, mas ela vai ter aquela reação, aquela emoção, aquele efeito psicológico que cada vídeo vai ter de acordo com a edição que você fez, de acordo com o corte que você fez, com o volume da trilha sonora, com a mixagem e, por último, lógico, com o contraste das cores, aquela coisa toda, né? Porque antes de todos os efeitos existe a sequência, existe a narrativa, existe o ritmo. E isso é muito importante. Então, se você entendeu, deixe seu comentário para poder saber se isso aí você já tinha pensado, isso ou se você já é editor, se você faz isso. E como que você fez, como que você aprendeu, porque isso é muito importante para todo mundo que está aqui acompanhando essa série. Então, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!